Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num livro que desafia uma das nossas crenças mais, fundamentais. A ideia que a gente tem sobre as nossas próprias capacidades. Isso mesmo. O livro é Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck. E a nossa missão aqui é desvendar como duas visões de mundo, duas mentalidades bem simples, podem ser a diferença entre uma vida de aprendizado e uma de estagnação. Exato. E o fascinante é que o livro inteiro se apoia em dois conceitos centrais que, uma vez que você entende, começa a enxergar em todo lugar. Quais são eles? O primeiro é o que a autora chama de mindset fixo. É a crença de que as nossas qualidades, tipo inteligência, talento para artes, habilidade nos esportes, são traços que já vêm com a gente, sabe? Ah, tipo, nasci assim e vou morrer assim. Exatamente. Ou você nasce com aquilo, ou não. É como ter uma certa quantidade de inteligência e pronto. Essa é a sua porção para a vida toda. E qual seria a alternativa a isso? É um mindset de crescimento. Essa é a crença de que as nossas habilidades mais básicas podem sim ser desenvolvidas. Com dedicação, com trabalho duro. Então não é que o talento não exista. Não, não é isso. Mas que o cérebro e o talento são só o ponto de partida. Essa visão cria um amor pelo aprendizado e uma resiliência que, é essencial para grandes realizações. Certo. E para começar a desconstruir isso, o livro já joga uma bomba logo no início, uma coisa que me pegou bem de surpresa. Sei qual é. Alfred Binet, o psicólogo francês que inventou o primeiro teste de QI, ele mesmo não acreditava que a inteligência era fixa. É quase uma piada de mau gosto da história, né? Parece uma contradição gigantesca. E é. O trabalho dele foi completamente distorcido com o tempo. O propósito do Binet, lá no início do século XX, em Paris, era o oposto de rotular crianças para sempre. Ele queria ajudar, então. Exato. Ele queria identificar os alunos com dificuldades para que ele pudesse criar programas educacionais específicos para eles, para ajudá-los. Ah, então o teste era uma ferramenta de diagnóstico. E isso. Era para ser uma ferramenta de diagnóstico para intervir, não uma sentença final sobre a capacidade de alguém. Ele acreditava que com as práticas e educação certas, a inteligência podia mudar fundamentalmente. Que incrível! Então a ferramenta que foi criada para ajudar no crescimento Acabou virando o símbolo máximo do mindset fixo. é impressionante como uma ideia pode ser subvertida dessa forma. Totalmente. Nos Estados Unidos, principalmente, pegaram um teste de Binet e transformaram num instrumento para medir uma inteligência que seria supostamente inata e imutável. Perdeu-se toda a nuance, o propósito original. Tá, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. O livro usa um exemplo muito bom para mostrar como essas duas mentalidades funcionam na prática. Imagina um dia realmente ruim. Você recebe uma nota baixa numa prova importante, depois leva uma multa de estacionamento e, para fechar, Sempre tem mais alguma coisa. um amigo para quem você liga não retorna a ligação. Como cada mindset processaria isso? É aqui que a teoria fica palpável, né? Para a pessoa com um mindset fixo, esses eventos não são só contratempos. Eles são um veredito. Um veredito sobre ela mesma. Exatamente. A voz interna diz: eu sou um fracasso, eu sou um idiota, a vida é injusta. A nota baixa prova que ela não é inteligente. A multa prova que é desorganizada. E o amigo ignorando prova que não é digna de amizade. O fracasso vira uma identidade, é uma espiral de autojulgamento. Nossa, isso soa psicologicamente exaustivo. Viver como se cada errinho fosse uma prova definitiva de quem você é. E é. Por outro lado, a pessoa com mindset de crescimento, claro que ela fica chateada. Ninguém gosta de um dia ruim. Claro. Mas ela interpreta os eventos de forma diferente. A reação foca no processo. Ok, essa nota baixa significa que meu método de estudo não funcionou. Preciso tentar algo diferente. Preciso prestar mais atenção onde estaciono. Meu amigo deve estar ocupado. Tento ligar depois. Os problemas são vistos como um chamado à ação, sabe? Um quebra-cabeça a ser resolvido, não uma medida do seu valor como ser humano. O livro menciona uma tirinha do Calvin Haroldo, que é a personificação perfeita disso. Ah, essa tirinha é genial. O Calvin vê a colega dele, a Suzy, estudando para uma prova, relendo o capítulo, revisando. Se esforçando, né? Muito. E ele, com aquele desdém todo,
diz algo como: "Nossa, eu achava que você fosse inteligente." Essa tirinha captura a essência da tirania do talento. Na cabeça do Calvin, que é o mindset fixo puro, o esforço é um sinal de fraqueza, de falta de capacidade. Se você é inteligente de verdade, as coisas deveriam vir naturalmente. Exato, sem suor. O esforço desmascara a sua suposta genialidade. A Suzy, na verdade, está aplicando um mindset de crescimento puro, mas aos olhos dele ela está confessando que não tem o dom. E isso cria uma armadilha, não é? Porque se você acredita nisso, você vai evitar desafios. Com certeza. O medo de precisar se esforçar e, com isso, parecer burro, te impede de tentar coisas difíceis. Perfeito. É a armadilha da fábula da lebre e da tartaruga que o livro aponta de forma muito inteligente. Todos nós torcemos pela tartaruga, admiramos a persistência dela. Mas ninguém quer ser tartaruga. Ninguém. No fundo, ninguém quer ser visto como o lento, o esforçado. Todo mundo quer ser a lebre, o talentoso, o natural. Só que sem a parte de tirar uma soneca no meio da corrida. Claro. Essa pressão para aparecer um gênio natural é um veneno para o aprendizado. E isso me faz pensar em como essa ideia se manifesta nos esportes. O exemplo mais óbvio é Michael Jordan. A narrativa cultural em torno dele é a do gênio, do talento que flutuava no ar. Mas o livro, ele destrói completamente essa imagem. Destrói de uma forma construtiva, diria. A história real do Jordan é a de um mindset de crescimento na sua forma mais pura. Ele foi cortado do time principal de basquete no ensino médio. O que, para muita gente, seria o fim. Para alguém com mindset fixo, seria o fim da linha. Ok, não nasci para isso. Para ele, foi o começo. A mãe dele conta que ele foi para o quarto e chorou. Mas no dia seguinte... já estava treinando. Estava na quadra, antes de todo mundo, treinando. Ele usou a rejeição como combustível. Mas e mesmo depois de se tornar o Michael Jordan que a gente conhece, a lenda? A mentalidade continuou a mesma. Mesmo no auge absoluto da carreira, ele era conhecido por uma ética de trabalho quase sobre-humana. Ele não viu o talento dele como um ponto de chegada. E sim como uma ferramenta. Uma ferramenta a ser constantemente afiada. Tem uma citação dele no livro que resume tudo. O sucesso vem da solidez mental. Você pode ter todo o talento do mundo, mas se não tiver a mentalidade certa, nada disso importa. É o oposto completo do gênio que só aparece para jogar. Totalmente. O curioso é o paradoxo cultural que isso cria, né? A gente ouve essas histórias sobre a dedicação dele, mas no fim do dia, a imagem que fica, a que vende, é a do Air Jordan, o ser quase divino. É verdade. Parece que, como cultura, a gente prefere a história do talento nato à do trabalho duro. Por que será? Bom, talvez porque a história do talento nato nos absolve. Se ele é um gênio de outro planeta, não precisamos nos comparar. Mas se o sucesso dele é fruto de um esforço extraordinário... aí a responsabilidade cai um pouco no nosso colo. Exato. Implica que, talvez, nós também pudéssemos alcançar mais se nos dedicássemos mais. É uma verdade mais desconfortável. Isso me leva ao mundo dos negócios. O livro fala sobre o que chama de doença dos CEOs. Sim. O que acontece quando líderes que chegaram ao topo desenvolvem essa mentalidade fixa? Quer dizer, parece contraintuitivo. Para chegar lá, eles não precisariam de um mindset de crescimento? Essa é a grande questão. Muitos chegam lá com um mindset de crescimento, mas o próprio sucesso se torna uma armadilha. Uma vez que você é rotulado de gênio, visionário, a pressão para manter essa imagem é imensa. E aí a pessoa para de arriscar. E para de aprender. O livro usa o exemplo de Lee Iacocca, na Chrysler. Ele teve um sucesso gigantesco, virou um herói corporativo. Depois disso, ele ficou obcecado em proteger a reputação de gênio. O que ele fez? Ele se cercou de bajuladores, exilou qualquer voz discordante e parou de ouvir o mercado. Ele basicamente parou de aprender. O mindset dele se fixou no topo da montanha. Então o sucesso pode ser o gatilho para a estagnação? Exatamente. Em contraste, os líderes de crescimento, como o Darwin Smith da Kimberly-Clark ou o Lou Gerstner quando assumiu a IBM, eram o oposto. Como eles agiam? Eles eram humildes, confrontavam a realidade dura, por mais feia que fosse.
O Gerstner, ao chegar na IBM, encontrou uma cultura de arrogância, mas em vez de se colocar como o salvador genial, Ele promoveu o trabalho em equipe. e a honestidade. A mentalidade deles não era eu sou um gênio e vou consertar tudo, mas nós temos problemas sérios, vamos arregaçar as mangas e aprender a resolvê-los juntos. Isso me lembra do caso da Enron, que também é citado. O caso da Enron é o exemplo mais sombrio do mindset fixo. Eles acreditavam que o talento e a genialidade dos executivos eram o ativo principal da empresa. Essa crença permitiu que eles ignorassem a realidade, maquiassem os números e, no fim, Levassem a empresa a um dos maiores colapsos da história. eles se apaixonaram pela própria imagem de brilhantismo. Essa ideia de que o esforço é sinal de fraqueza, de que as coisas deveriam ser fáceis, isso deve ter um impacto devastador nos relacionamentos pessoais. Com certeza, essa mentalidade se infiltra em tudo. No amor, o mindset fixo se manifesta na crença da alma gêmea perfeita, instantânea. Aquela ideia de conto de fadas. Isso. A ideia de que se é amor de verdade, tudo flui sem esforço. Os problemas são vistos como um sinal de que não era para ser. E a pessoa espera que o parceiro adivinhe o que ela está pensando. Exato. Uma briga mais séria pode significar para essa mentalidade que o relacionamento inteiro é uma falha. E o mindset de crescimento num relacionamento, como seria? Seria entender que um relacionamento não é algo que se encontra pronto, mas algo que se constrói. Os parceiros se ajudam a crescer. O parceiro ideal não é aquele que te coloca num pedestal, então. Não. É aquele que vê seus defeitos, te desafia e te apoia para que você se torne uma pessoa melhor. Os problemas não são sinais de incompatibilidade, mas oportunidades para aprofundar a comunicação e a compreensão. É uma visão bem mais dinâmica e, sinceramente, mais realista do amor. Muito mais. Vamos agora para uma das descobertas mais práticas e, para mim, mais chocantes do livro: o poder do elogio. Esse ponto é fundamental. A autora argumenta que elogiar a inteligência de uma criança, algo que parece a coisa mais natural e positiva do mundo, pode ser incrivelmente prejudicial. É um dos pontos mais fortes do livro porque é baseado em estudos muito claros. Eles fizeram um experimento com centenas de estudantes. Como funcionou? Todos fizeram uma primeira rodada de testes que eram moderadamente difíceis, e todos se saíram bem. Aí eles foram divididos em 2 grupos para receber o feedback. E como foi esse feedback? Para o primeiro grupo, o elogio foi focado na aptidão. Nossa, você tirou uma nota ótima. Você deve ser muito inteligente. E para o segundo? Para o segundo grupo, o elogio foi focado no esforço. Nossa, você tirou uma nota ótima. Você deve ter se esforçado muito. Uma pequena mudança nas palavras. Com consequências enormes, imagino. Gigantescas. Depois, deram a eles a opção de escolher a próxima tarefa. Uma mais fácil, que garantiria um bom desempenho, ou uma mais difícil, da qual eles poderiam aprender muito, mas corriam risco de errar. E qual foi a escolha? A grande maioria das crianças elogiadas pela inteligência escolheu a tarefa fácil. Elas não queriam arriscar o rótulo de inteligente. E as outras? A maioria esmagadora das crianças elogiadas pelo esforço escolheu o desafio mais difícil. Elas estavam animadas para aprender. Isso já é impressionante, mas o pior ainda estava por vir, certo? Sim, na rodada final, todos receberam um teste muito difícil. O grupo elogiado pela inteligência perdeu completamente a confiança, se frustrou e o desempenho despencou. O esforço virou algo aterrorizante para eles. Exato. E o mais chocante de tudo, quando pediram para eles relatarem suas pontuações, quase 40% deles mentiram. Mentiram? Mentiram, inflando seus resultados. Eles preferiram mentir a parecerem menos inteligentes. Nossa, que forte isso. E o outro grupo? O grupo elogiado pelo esforço, mesmo achando o teste difícil, se engajou mais, persistiu e o desempenho geral melhorou. O elogio ao esforço lhes deu uma ferramenta para lidar com o desafio. Enquanto o elogio à inteligência os deixou frágeis e desonestos. Exatamente. Quase 40% mentiram só para proteger um rótulo. É um efeito poderoso e, sinceramente, assustador. Totalmente. Isso muda a forma como a gente pensa em dar feedback, seja para filhos, alunos ou até colegas de trabalho. O segredo é elogiar o processo, a estratégia, a persistência, o foco. As coisas que estão sob o nosso controle. Isso. O que nos leva à ideia de potencial.
Se as habilidades podem ser desenvolvidas, como a gente pode saber do que alguém é realmente capaz? O livro nos lembra de artistas como Paul Cézanne ou Jackson Pollock. Os trabalhos iniciais deles foram muito rejeitados, considerados medíocres. Se eles tivessem sido julgados só por aquele ponto de partida, o mundo teria perdido suas maiores obras. É a falácia do potencial instantâneo. A gente ama a ideia de identificar o talento cedo, mas o potencial verdadeiro de uma pessoa só se revela com o tempo, com o engajamento. E tem uma prova visual disso no livro, né? Tem. E talvez seja mais impactante. Vem de um outro trabalho, chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Ah, sim, as imagens dos autorretratos são inacreditáveis. São a prova concreta de que habilidades que a gente considera dons são, na verdade, passíveis de aprendizado. O livro mostra autorretratos feitos por pessoas comuns no primeiro dia de um curso de desenho de 5 dias. E são desenhos bem básicos, né? Parecem feitos por crianças, sem proporção, sem profundidade. E ao lado, o autorretrato feito pela mesma pessoa no 5º dia. A transformação é radical. De repente você vê rostos com sombreamento, com expressão, com realismo. É a mesma pessoa com apenas algumas horas de instrução e prática. Isso prova de forma inequívoca que saber desenhar não é um dom mágico, mas um conjunto de habilidades que podem ser ensinadas e aprendidas. Então, no fim das contas, a mensagem central é que essa crença que a gente carrega sobre a natureza das nossas qualidades, se são fixas ou maleáveis, se são esculpidas em pedra ou se são como argila, essa crença tem um poder imenso. Ela não afeta só nossas notas ou nossa carreira. Ela molda a nossa forma de enfrentar a vida, de nos relacionarmos e de ver o próprio significado do esforço. Exatamente. E o que é fascinante aqui é que isso não é uma sentença. A autora deixa muito claro que o mindset é uma crença, e crenças podem ser mudadas. Qual o primeiro passo? É reconhecer a voz do mindset fixo na sua cabeça. Aquela que diz, você não é bom o suficiente. Ou, se for difícil, desista. E então, conscientemente, escolher uma resposta de crescimento. Imagino que essa transição não seja fácil. Abrir mão da segurança de se sentir naturalmente talentoso para abraçar um processo de aprendizado que, por definição, envolve falhar. É um processo desconfortável, sem dúvida. Envolve vulnerabilidade. Mas é a única forma de continuar crescendo. Faz sentido. Isso me leva a uma reflexão final para quem está nos ouvindo. Um pequeno experimento mental. Por favor. Baseado em tudo que a gente discutiu, a provocação é esta. Que pequeno desafio, onde o sucesso não é nem um pouco garantido, uma pessoa poderia se propor a enfrentar esta semana? Algo fora da zona de conforto. Exato. Algo que não seja feito pelo resultado final ou para impressionar alguém, mas simplesmente pelo prazer de aprender algo novo, de esticar um pouco as próprias capacidades e sentir aquele músculo mental do crescimento sendo exercitado. Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais